Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa Casa Legislativa. Vamos dar início à nossa audiência pública, convidando para compor a mesa a senhora Denise de Paula Romano, que é coordenadora do Sindiúti, a senhora Sandra Bittencourt, diretora estadual de Muriaé, senhora Maria Raimundo Cardoso Almeida, diretora estadual de Juiz de Fora, Paulo Gustavo Grossi, diretor estadual de Viçosa, e o nosso amigo Roberto Cupolilo Betão, deputado estadual. E nesse momento também entra no plenário as nossas 3 vereadoras da Comissão de Educação. Vereadora Laís Perru, que não é da comissão, vereadora Cida Oliveira e vereadora Thalia Sobral. Podem sentar, por favor. Mas as 3 vereadoras são os proponentes dessa nossa audiência de hoje. Esta audiência é a 4ª audiência pública do 4º período, proposta pelas vereadoras Cida Oliveira, Laís Perru e Thalia Sobral, cujo tema é discussão sobre a situação da campanha salarial 2024 da Rede Estadual de Minas Gerais, subsede e Sindiúti Minas Gerais. Essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela JF-TV, a TV digital da Câmara Municipal, canal 35.1, e divulgada no site oficial da Câmara, com reprodução no canal do YouTube. A participação popular está assegurada também por meio de aplicativo de mensagem de WhatsApp. 991830706 é o número, 991830706, por onde pode ser enviados questionamentos e sugestões até 30 minutos após o início dessa audiência pública. As senhoras e os senhores, que também nós temos na audiência o momento de fala do público, as senhoras e os senhores que quiserem falar, participar, podem se inscrever na mesa que está ali no hall. Tem lá uma relação de inscrição, é só se dirigir ali, se inscrever, e vai chegar um momento que a gente vai passar a palavra para vocês, tá ok? A Câmara Municipal concede a oportunidade a todos os participantes desta audiência pública de usar a palavra e serem ouvidos de forma transparente e igualitária. Cada cidadão pode expressar sua visão, inquietação, sugestão e esclarecimento sobre o tema dessa audiência pública, ciente de que a responsabilidade por suas palavras é individual. Dr. Antônio Aguiar, vereador desta casa, justifica aqui a sua ausência por compromissos anteriormente agendados. Para fazer a abertura da nossa audiência pública, convido a vereadora Cida Oliveira. Boa tarde a todos e todas, os nossos convidados aí, a Denise, minhas colegas, né, de profissão, Denise, a Sandra, Raimunda, Paulo, o deputado estadual Betão, presidente Zé Márcio, a nossa procuradora, né, da Câmara, doutora Cida, as vereadoras Laís e Thalia, e a categoria aqui, né, da rede estadual presente nessa assembleia, desculpa, nessa audiência, porque a gente faz muita assembleia, né, professor adora assembleia, então a gente confunde. Nessa audiência, para a gente debater, né, essa luta que não é uma característica somente da rede estadual, mas nós temos aí várias lutas em curso, né? Os professores das universidades estão aí em greve, os técnicos, nós do Estado, né, estamos aí também numa luta. Estava conversando com a Denise,
e, na questão estadual, o que foi definido são as greves regionais, e hoje é a Zona da Mata, por isso, né, é a primeira, né, Denise? Ela vai rodar muito o estado de Minas, porque é enorme, para levar o debate, né, da luta, da carreira, né, do reajuste dos profissionais. Então, essa é uma introdução que a gente faz aqui. Nós fizemos esse pedido dessa assembleia, dessa audiência, deixa ser assembleia, né? Dessa audiência apontada aí pelo Sindiúti, e trazemos aqui, né, a discussão das reivindicações da categoria. Portanto, eu acho que é uma oportunidade para a gente explicar, né, para as pessoas que estão presentes, quem está nos vendo, nos ouvindo, e a população, né, que está aí nos acompanhando, as razões da luta e quais os obstáculos estão sendo enfrentados com esse governador na questão aqui da rede estadual. Queria lembrar que eu não sou professora na rede estadual atualmente, mas eu fui professora. Mas digo para vocês que os desafios da rede municipal também são grandes, né? Tivemos aí, lógico, o reajuste do piso nacional em 2022, que foi de 33,24, em 2023, 14,85. Temos, né, também 1/3 da nossa jornada, da redução da jornada, em Juiz de Fora, mas as lutas, a gente permanece em luta, né? Professor que não luta não educa, não é por aí? Né? Então, eu acho que é um pouco isso, lembrando, né, dessa questão da nossa carreira. Bom, no que trata da carreira do Estado, eu estava até dando entrevista e falando a respeito disso, o governo atrasa, não paga e não reposiciona os professores na carreira, que, aliás, depois as meninas, né, vão poder falar a respeito, me parece que é uma das grandes demandas, o ataque profundo à carreira dos profissionais em educação na rede estadual, né, que está colocado aí. Além disso, cria uma situação em que não incentiva o professor na formação continuada. E eu falei aqui na nossa entrevista que um professor que é mestre, ele tem que levar 15 anos, é absurdo, para que ele tenha um adicional de formação. E para um professor que é doutor, ele tem que levar 20 anos para receber um adicional. Olha a diferença. Aqui em Juiz de Fora, nós tivemos aí um processo de efetivação, viu, Denise? Agora, 1.041 profissionais efetivados, e os nossos colegas já entraram com o adicional de formação em especialização, 20%, mestrado mais 30%, doutorado mais 50%. Então, assim, nem mesmo naquela balela, naquela conversa fiada de que tem que esperar o estágio probatório, nós já estamos lá, né, recebendo, vamos começar a receber, porque as pessoas têm que entrar, né, com os seus certificados, passa por uma comissão paritária, e daí nós começamos a receber. Então, assim, veja que vocês têm todas as razões de estarem em luta, porque é absurdo o tratamento, né, que os professores, os trabalhadores em educação têm na rede estadual. Então, como eu disse aqui, é um absurdo, é um verdadeiro tapa na cara do professor, um estímulo zero, né? Se bobear, você não vai querer trabalhar, né, nesse sentido, né? E professor vai se dedicar à formação do quê? Né? Se com 20 anos você só vai reconhecer o seu doutorado depois de 20 anos de casa, então é muito difícil. Então, o efeito disso tudo ataca diretamente os trabalhadores da educação, claro, mas é bom lembrar que respinga também em toda a comunidade escolar. Então, é grave a situação, né? Porque a comunidade escolar aqui, a gente estava ouvindo que os trabalhadores, né, que estão dentro das escolas na rede estadual estão recebendo menos que salário mínimo. Então, assim, é um ataque em todos os sentidos, né?
desde os trabalhadores em educação, quanto também esses trabalhadores que fazem a escola funcionar, que é extremamente importante, e a gente imaginar que em 2024 essas pessoas estão recebendo menos que um salário mínimo. Então, mas o Zema não surpreende, né, gente? Está aí várias questões, mas não é o tema da nossa audiência. Então, ele segue enfrentando o movimento com truculência, negando o diálogo e buscando criminalizar o sindicato e os trabalhadores. Mas se o Zema não cansa de se afundar na condição de inimigo dos servidores públicos, particularmente da educação, penso que vocês também não devem cansar de lutar até a vitória. Por isso, eu reforço aqui ainda que o meu mandato, né, está de portas abertas para que vocês possam contar com ele nas lutas, até pela minha história. Eu sou professora de geografia, estou na rede municipal, licenciada, lógico, por mandato, mas também servidora pública. E eu acho que a gente tem, que permanecer, na nossa luta. Eu estava conversando com uma pessoa, ela estava me falando, a gente estava fazendo uma comparação. Só para vocês terem ideia, que isso preocupa, porque hoje nós somos jovens, mas quando chegar numa determinada idade, nós vamos aposentar. E aí, um professor, um trabalhador em educação que aposenta hoje no Estado, o salário dele está em torno de 3.500 e alguma coisa. O professor, trabalhador, da rede municipal hoje, ele aposentando, ele tem aí um salário de 7.000 e pouquinho, 7.500, 6.900. Se ele tiver se ele tiver aí se ele, durante a sua carreira, ele foi diretor, ele foi vice, ele está na zona rural, ainda mais melhora o seu salário ali no fim, no período de aposentadoria. Eu estou fazendo essas comparações para a gente ter a coragem mesmo de continuar na luta para fazer o enfrentamento ao governo Zema, para que o governo Zema respeite o conjunto dos trabalhadores em educação na rede estadual. Eu vou deixar, eu não tenho dúvida aqui que as meninas e o Paulo e o deputado vai trazer também outros elementos aqui para essa audiência, para essa audiência, não troquei agora, não. Você olhou para mim e riu, eu falei, já troquei. Então, eu acho que assim, uma boa audiência para todos, e todas aqui. Muito bem, vereadora Cida. Vereadora Laís Perru, também proponente. Presidente, boa tarde, a todos, boa tarde a todas, boa tarde às companheiras e os companheiros do Sindiúti, nosso deputado Betão, boa tarde, toda a categoria que está aqui hoje, nessa importante audiência pública que nós prontamente chamamos por entender o quanto a luta é necessária. Vereadora Cida já colocou várias questões, eu vou fazer minha fala daqui mesmo, até para a gente ouvir o Sindiúti, ouvir vocês, que eu acho que é nesse momento mais interessante, mas isso que a Cida falou, dos adicionais da questão do mestrado, do doutorado, isso assusta muito. Eu tenho percorrido algumas escolas estaduais nesse período, que a gente tem feito um diálogo com os estudantes sobre a questão da importância das eleições, a importância do título de eleitor, de tirar o título com 16 anos, da juventude saber, a juventude ter opinião e tudo. Então, nessas escolas que a gente tem ido, a gente tem conversado muito com os professores. E sobre essa questão, por exemplo, do doutorado, eles não têm nem ilusão de que um dia vão ter, então parece que nem tem a progressão. Então, é muito grave, muito grave o que a gente vive, não só na educação pública, no nosso Estado, mas a situação que a gente vive no governo do Estado é muito grave. Na semana passada, a gente vinha aqui denunciar a questão do hospital regional aqui de Juiz de Fora. Hoje a gente tem pessoas aqui da região, não só de Juiz de Fora, que o governador Romeu Zema decidiu que não vai retomar as obras do hospital. Um crime
contra a nossa cidade, um crime contra a saúde pública. E isso vem sendo também recorrente na educação, né, e principalmente. E a categoria, e a gente sabe também o poder do Estado, né, de reprimir as nossas manifestações, quando a gente fala da educação, da luta da educação, quando a gente fala da luta pela não privatização das nossas estatais, né, a gente sabe o quanto o governador Romeu Zema coloca as tropas da polícia para reprimir o trabalhador que está lutando, né, pelos seus direitos. Então, saudar vocês pela luta, pela paralisação, dizer que a gente aqui, né, nós três, o presidente, Juraci, estamos à disposição de vocês para a luta pela, né, pela melhoria de condições de trabalho mesmo. A gente tem, nessas escolas, a gente está saindo realmente bem preocupados mesmo com a situação, com o que os professores têm passado no dia a dia, né? Eu tenho acompanhado bastante, então deixar aqui a gente à disposição de vocês e uma boa luta, e conto com a gente. Muito bem. Vereadora Thalia Sobral. Obrigada, presidente. Boa tarde a todo mundo presente, a quem nos assiste aqui, a categoria que está mobilizada, que está na luta. É difícil aqui, essa minha posição não é boa para mediar o plenário e para vocês. Mas eu quero reivindicar aqui a luta dos trabalhadores em educação no estado de Minas Gerais. Eu sou professora da rede estadual, estou afastada, né, atualmente por não conseguir conciliar o cargo, mas reivindicar esse lugar da luta pela melhoria da qualidade da educação pública, e reivindicar que essa casa, mais uma vez, está fazendo uma audiência pública num tema da educação pública estadual. Em pouco tempo que nós estamos aqui, no mandato que nós estamos aqui, nós já, se eu não me engano, é a terceira ou quarta audiência pública que fala sobre o tema da educação pública estadual. Isso reflete o quanto o governo Zema tem sido truculento, o quanto que o governo Zema não tem se aberto a negociar e o quanto ele tem uma linha de sucateamento e precarização da educação pública estadual. E é importante que a gente debata aqui, porque nós estamos falando sobre cidade. As escolas estaduais estão inseridas na nossa cidade. As escolas estaduais, elas atendem aos alunos do ensino médio, ao ensino fundamental, aos alunos do EJA. Nós tivemos aqui o debate da municipalização e fechamento de turma de primeiro ano, que isso trouxe um impacto enorme para as regiões a quais foram fechadas. E os problemas da educação, elas seguem sendo intensificados. O governo que não negocia, que não conversa sobre reajuste, que continua colocando um trabalho precarizado dentro da escola, que continua apostando num modelo de ensino que está se mostrando falido, que é, por exemplo, o ensino médio de tempo integral, que está gerando evasão escolar em várias cidades e nas escolas aqui do município. Os relatos que nós temos tido é que os alunos estão parando de ir. Inclusive em escolas que tiveram o primeiro ano do fundamental fechados para poder ter o espaço do ensino do tempo integral no ensino médio, os alunos pararam de ir no ensino médio e a comunidade está sem o do fundamental. Então, assim, e o governo insiste nessa mesma política que está dando errado. Nós temos ASBs que não estão recebendo nem o salário mínimo. Então, assim, é um conjunto de precarização que, se o governo não se propõe minimamente a conversar e negociar, ele mostra diretamente o seu interesse, que é de não valorizar e precarizar a educação. Então, considero essa audiência muito importante. Que bom que nós estamos podendo fazer esse debate e somar a luta dos trabalhadores na educação no município e na rede estadual como um todo em Minas Gerais. Obrigado, vereadora Thalia. Antes da gente passar a palavra aqui, eu quero convidar a Vitória. Cadê a Vitória? Vitória, venha sentar aqui ao nosso lado. Vitória é diretora do Sindiúti, aqui de Juiz de Fora. E para também fazer a sua fala de abertura dessa audiência, Denise de Paula Romano, coordenadora do Sindiúti. Pode se dirigir à tribuna. Presidente, enquanto a Denise segue para a tribuna, pedir aí os colegas para levantar os cartazes para que a gente possa fazer boas imagens. É importante, vocês vieram, todos organizados, então é extremamente importante para a gente poder fazer as fotos.
Cadê o fotógrafo daqui, ó? Vem para cá, pode vir. Quiser fazer aqui de cima. Melhor? Com a palavra, Denise de Paula Romano, coordenadora do Sindiúte. Muito boa tarde. Quero fazer, uma saudação e agradecer às vereadoras Cida, Laís e Thalia, e também ao presidente pela oportunidade, pela aprovação do requerimento. Lembrando que é o primeiro dia, na Zona da Mata, de uma série de paralisações regionais que nós faremos ao longo do final de abril até ao longo do mês de maio, como forma de denúncia do que nós temos vivido na rede estadual de Minas Gerais. Então, quero saudar minhas companheiras, professoras, trabalhadoras em educação, agradecer a direção regional do Sindiúte, a direção estadual regional, a direção da subsede, pelo empenho, dizer que nós já estivemos hoje lá na Superintendência Estadual de Saúde, onde o IPSENG funciona num cubículo, não é nem um cubículo, é uma divisória com 3 servidoras que atende lá as demandas administrativas do nosso IPSENG. Quanto tempo eu tenho, presidente? Nossa, Deus, fale isso não. Professor, uma tragédia. Isso é um perigo, né? Então, como eu não vou ser a única pessoa a usar a fala, né? Os meus companheiros. Sim. Tá bom. Tá bom. Então, como a fala vai ser dividida com os nossos companheiros, eu vou me deter a uma situação específica. Primeiro, acho que a denúncia da situação das auxiliares de serviço da educação básica, que recebem menos do que um salário mínimo, que estão adoecidas por conta da falta de condições de trabalho, porque ninguém consegue, nenhuma coluna sai impune de carregar panelas de 40 quilos de arroz, de carregar baldes, de subir para limpar vidros, de fazer a função delas na escola, de cuidar tão bem como elas cuidam da escola, mas sem o mínimo de condições, sem equipamento de segurança, sem nenhuma condição para preservar a saúde dessas mulheres, dessas trabalhadoras, na maioria mulheres que estão adoecidas, e mulheres que já dedicaram a vida ao Estado e que estão nessa condição de receber menos do que um salário mínimo. Isso é um vexame, é uma vergonha para o governo de Minas Gerais, dentre as várias vergonhas que ele tem passado nessa última semana, só para a gente ser bem... vergonha de ter 80% da rede dos professores contratados, vergonha nacional de estar no último lugar, lá na lanterninha, segurando a lanterna, nessa situação de concursos. Vergonha de não repassar recursos para a escola, para a compra, eu não sei se você viu isso, Betão, para a compra de materiais básicos, de materiais pedagógicos, não está repassando recurso, e tudo para o governo é um caso isolado. Mas vamos lá. Eu vou falar do IPSENG. Nós sabemos que o IPSENG é patrimônio dos servidores, que o IPSENG é construído por nós, e nós sabemos que o IPSENG está passando por dificuldades. Nós sabemos que nós tivemos uma vitória essa semana, quando o veto do governador foi derrubado lá na Assembleia Legislativa, e estende o direito de opção para que a pessoa que aposenta pelo INSS, no caso, os contratados, que são 80% da categoria, tenham direito à assistência médica e odontológica depois que se aposentam pelo INSS. Eles vão contribuir, isso também vai trazer recursos para o IPSENG. Então, essa foi a grande vitória que nós tivemos, mas nós temos um desafio que é gigantesco pela frente, porque tem um projeto de lei, o número dele é 2238,
que foi encaminhado pelo governo de Minas Gerais lá para a Assembleia Legislativa. Está na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A reunião ordinária, próxima terça-feira, 9h30 da manhã. E eu queria detalhar um pouco, porque eu não sei, as pessoas não, né, só ficam com a narrativa de que as pessoas, e é verdade, estão dormindo no corredor, estão na maca no corredor, no Hospital do Ipseng, mas é importante que a gente diga qual é a real situação do Ipseng e de quem é a responsabilidade. Porque nós temos que contribuir todo mês, com a contribuição, do percentual do salário, mais a coparticipação, se a gente utilizar. Então, eu trouxe uma apresentação, não sei se vai dar para reproduzir. Vai dar? Eu passei. Será que vai dar? Vai? Então, vamos lá. Eu sei que a nossa luta é em defesa do Ipseng, mas eu acho importante a gente detalhar isso, e como os outros companheiros vão também ter fala, nós, né, todo mundo que está aqui que quiser vai ter fala, então nós vamos explicar de uma forma bem didática o que é esse projeto. A Lei Complementar 64 de 2022, que foi votada lá atrás, na época do Aécio, que criou, que regulamenta as questões do Ipseng. Então, como é que é hoje? Está passando. A contribuição, é a segunda página. A contribuição hoje é de 3,2% da remuneração. Se a remuneração é baixa, a contribuição é baixa, né? Nesse projeto de lei 2.238, que está lá na Assembleia Legislativa, 3,2% da remuneração, ok. O teto da coparticipação para incluir filhos, o teto hoje é R$ 275,15. Todo mundo pode incluir filhos menores de 21 anos e o cônjuge, no caso, o marido ou a esposa, companheiro, companheira. Como é que está no projeto de lei? Vai aumentar o teto para R$ 500 por beneficiário, porque atualmente é o teto para o beneficiário e os dependentes. Então, vai incluir o teto por beneficiário. O piso mínimo, hoje, R$ 33,02. Pelo projeto, R$ 60. Os filhos menores de 21 anos são isentos do Ipseng, pela regra atual. No projeto, R$ 60 de contribuição por filho menor de 21 anos. Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo conhece as regras de acesso ao Ipseng, porque é uma questão que é universal para nós, que somos servidores públicos estaduais. Filhos entre 21 e 38 anos. Hoje, a contribuição é de R$ 33,02. Com o projeto de lei que o governo Zema encaminhou para a Assembleia, R$ 90 cada filho. R$ 90 cada filho. Beneficiários, e aí acho que é a crueldade maior, acima de 59 anos. Hoje, não tem alíquota adicional, todo mundo contribui com 3,2%. Com o projeto de lei, vai ter uma alíquota adicional, quer dizer, vai ter mais um valor que as pessoas acima de 59 anos vão ter que pagar. Então, vai ser 3,2%, que é o que está lá, né, que é o que a gente paga normalmente, mais 1,2% para quem tem acima de 59 anos. Então, vai ser 4,4% o desconto no salário de quem tem acima de 59 anos. Aí nós fizemos servidores que recebem valor igual ou abaixo de um salário mínimo. Quem está nessa situação? As nossas companheiras auxiliares de serviço da educação básica. Como é que é hoje? 3,2% para o servidor, 3,2% para o cônjuge, que é marido ou esposa, companheiro, companheira. Filhos menores de 21 anos são isentos, R$ 33,02 para cada filho entre 21 e 38 anos. Como é que está no projeto de lei? Tudo isso aqui está baseado no projeto de lei, tá? 3,2 para cada dependente. Guardem esse número. No caso do cônjuge,
3,2 incluído no teto de R$ 275,15. No projeto de lei, 3,2 excluído do teto de R$ 500. Aí nós fizemos, pode passar. Para a gente entender a parte, para ficar bem fácil, nós fizemos simulações de acordo com a nossa vida de servidores. Então, vamos lá. É a última página. Servidores que recebem acima de um salário mínimo, R$ 1.874, pagam 3,2. Eles pagarão percentual acima de 3,2, pois serão obrigados a pagar o piso de R$ 60, que é maior do que 3,2, o cálculo de 3,2 desse salário. Uma professora acima de 59 anos, casada, com marido, esposa, etc., acima de 59 anos, e 2 filhos menores de 21. Remuneração dela é R$ 2.652,29. Como é que é hoje? 3,2 para a servidora, 3,2 para o cônjuge, e os filhos são isentos. Ela paga R$ 169,75. Com o projeto de lei, vai ser 4,4 para ela, porque ela já tem mais de 59 anos, 4,4 para o marido, companheiro, e mais R$ 120 para os 2 filhos. Então, o desconto vai ser, não chega no teto de R$ 500, eles estão dizendo isso, sabe? Como se isso fizesse alguma... Se no 353,40 fosse menos danoso para nós do que 500. Assim, Então, ela vai ter que pagar R$ 353,40. Uma auxiliar de serviços gerais que tenha marido e 2 filhos menores de 21 anos. Ela tem R$ 1.401,82 de remuneração. Como é que é hoje? 3,2 para a servidora, 3,2 para o cônjuge, e os filhos são isentos. Então, ela contribui com R$ 123,36. Com o projeto de lei, 3,2 para a servidora, 3,2 para o marido, cônjuge, 3,2 para cada filho. Então, o valor vai ser R$ 246,72. O argumento que o Estado traz para esse projeto de lei é um argumento, mas o IPSENG está com problemas, todos os problemas que nós sabemos que existem. As cotas de exames, não tem hospital credenciado. Eu não sei como é que está a situação aqui em Juiz de Fora, mas eu imagino que seja a mesma situação de outras regiões do Estado. Não tem hospital, não tem cota, não consegue exame especializado, não consegue fazer uma endoscopia, as mulheres não conseguem, né, tem indicação para fazer uma colonoscopia, tem 3 anos que está esperando, etc. O problema não é nosso. Por que o IPSENG está nessa situação? Porque tem 5 anos que o governo Zema achata nosso salário. Então, 3,2 de pouco é pouco. 3,2 de um salário de miséria que a gente recebe é pouco. E o governo, de novo, que ele queria fazer isso no regime de recuperação fiscal, pega uma conta que não fomos nós que criamos, porque a gente não pode descontribuir. Não vou inventar essa palavra, os professores portugueses não vão me xingar, não. A gente pode descontribuir para o IPSENG? A gente pode dizer assim, não vou pagar esse mês, não, porque minha filha ficou doente, eu tive que comprar um remédio. Você pode fazer isso? Não. Vem descontado. E isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é além, sem contar se você utilizar o serviço. Porque, se você utilizar o serviço, você ainda vai pagar a cota da coparticipação. E a responsabilidade disso não é nossa, é do governo Zema, que dá bilhões para as mineradoras. Não, na verdade, não, né? Isentou bilhões das locadoras de veículo. Para as mineradoras, eles fazem um processo de liberou geral para explorar minério, mesmo que for em lugares que tem nascente de água que abastece a população daquela localidade. Faz essa política de abrir mão de receber impostos bilionária
do período Zema e quer transferir para o servidor que ganha menos que o salário mínimo, no caso, as ASBs, para a professora, para o professor que recebe esse teto, porque aqui o piso virou teto, né? O piso que o governo entende, de 40 horas, para proporcional 40 horas, virou teto. Percebem a gravidade? Então, eu quis usar o meu tempo para a gente explicar isso. Essa apresentação está disponível lá na página da Assembleia Legislativa. Já colocamos nos grupos de WhatsApp também, da direção estadual, das direções regionais aqui, para a gente compartilhar, mandar também, disponibilizar agora, que vai ficar salvo aqui na Câmara, né? Está disponibilizado aqui para os parlamentares. Depois, talvez, o Betão vá falar um pouco disso também, quando ele for, né, fazer uso da fala. Mas a real é, terça-feira, 9h30 da manhã, tem reunião na Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto está pautado lá. Ele estava pautado lá semana passada, nós estávamos lá, foi feito um processo de pressão e o projeto saiu da pauta. Mas, na terça-feira, ele está de volta à pauta e nós, do Sindiúti, e aqui eu falo também em nome da Frente em Defesa dos Serviços Públicos, que é composta por 22 sindicatos, a gente fez um documento, encaminhou para o presidente da Assembleia Legislativa. Isso foi uma construção feita na audiência pública semana, né, de quinta-feira, foi presidida pela deputada Beatriz Cerqueira, lá na Administração Pública, de que o governo retirasse esse projeto de tramitação da Assembleia para que mais debates sejam feitos com os sindicatos representativos das categorias que utilizam, que são donas, que contribuem para o IPSENG. Mas nós estamos nessa batalha, que é esta batalha, além da batalha por salário, além da batalha por reajuste. E as duas batalhas estão ligadas, porque o problema do IPSENG, tem um gráfico que foi apresentado na Assembleia, está diretamente ligado com o congelamento e o achatamento de salário que o Zema fez com a educação nesse último período. Porque nós somos o maior quadro, nós somos os maiores contribuintes do IPSENG em número, em volume, e o problema do IPSENG é por conta da política remuneratória de desvalorização da educação que o governo Zema implementa desde o primeiro dia que chegou ao governo do Estado de Minas Gerais. Eram essas as questões que eu estou trazendo, são essas. Agradecer a oportunidade, dizer que estamos à disposição, mas é a primeira vez que a gente faz esse debate fora de Belo Horizonte, então acho importante as pessoas entenderem qual é a luta que está sendo feita, além da questão da campanha salarial, porque o governo é assim, ele ataca a gente de todas as direções, e a direção estadual do Sindiúti, junto com as coordenações de subsede, junto com os conselheiros, junto com as lideranças, a gente está nessa batalha lá em Belo Horizonte. É isso, muito obrigado pelo espaço, desculpa se extrapolei o tempo. Valeu, Denise. Como a gente... Então, como a gente disse aqui, Zema não surpreende, né, Denise? Então, acabou de falar agora, Denise de Paula Romano, coordenadora do Sindiúti. Demos um tempo maior para ela, porque ela trouxe, né, dados sobre a questão do IPSENG. Vou chamar para a sua fala agora o deputado estadual Betão. Nós vamos te dar 5 minutos, tá, deputado? Se precisar, a gente... Bom, boa tarde ao público presente, presidenta. Cumprimentar aqui todos da mesa, na pessoa da Denise Romano, a pessoa que eu encontro muito lá em Belo Horizonte, né? Nas assembleias do Sindiúti, a gente vai acompanhando essa discussão. Eu pedi para falar agora, porque eu vou ter que sair daqui a pouco para ir para Santos Dumont, no lançamento também de um colega nosso, professor, como pré-candidato, né, a prefeito lá de Santos Dumont, o professor Evandro, da Rede Municipal de Juiz de Fora, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas eu queria lembrar, acho que as pessoas já colocaram muito bem aqui, que o governo Zema ele entra já com uma política
na educação é de procurar se desvencilhar da educação. Né? Vamos lembrar aqui que teve 2 programas, né? O programa Mãos Dadas, né? Mãos Dadas, né? Que entrega o ensino fundamental 1 para os municípios, isso, né, a municipalização, né? E vai atingir o ensino fundamental 2 também. E o projeto Somar, que eu acho mais grave, né? Que nas escolas de ensino médio ele entrega, beleza, ele entrega para organizações sociais. Então, retira todos os professores, professoras, né, entrega para uma organização social, que é uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, segundo eles, mas é uma entidade privada. E essa entidade privada vai contratar os professores e professoras por outro vínculo, seletista, CLT. O fato é que, quando você não está na rede pública, você pertence à rede privada e tem que obedecer o reajuste e o plano de carreira do Simpro. Né? Então, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem o Simpro Juiz de Fora, né? Você tem escolas filantrópicas aqui, né? Grambre, Jesuítas, Academia. Essas escolas têm que seguir a convenção coletiva fechada pelo Simpro. Mas como o salário do Simpro MG é maior, eles não estão contratando os professores dessas escolas administradas por organizações sociais como professores, eles estão contratando como instrutores, instrutores de educação. Portanto, ele cai no piso dos instrutores, que é abaixo do piso da rede privada e provavelmente deve estar abaixo do piso do Estado. Entenderam a situação? Então, esse quadro, se os resultados dessas escolas melhorassem no IDEB, a princípio, ele colocou 4 escolas e, se desse resultado positivo, ele ia começar a ampliar. Então, essa é uma tendência na educação que alguns municípios mineiros, que têm a mesma lógica de raciocínio do Zema, né, já vem efetuando. Betim, por exemplo, é uma cidade que mais de 50% das escolas já são organizadas dessa forma, por organizações sociais, as escolas municipais. Então, é um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter uma luta muito grande, porque ele vai esvaziando, né, não vai efetivando, vai retirando. Então, imagina, são mais de 3.500 escolas estaduais no estado de Minas Gerais, imagina se ele for entregando isso tudo para as organizações sociais. Então, nós temos esse problema, temos o problema dos reajustes do piso que não foram repassados, né, um problema crônico que a gente tem. Como a Cida disse aqui, em Juiz de Fora nós conseguimos, os sindicatos professores conseguiu fazer um acordo com a prefeita Margarida Salomão. Nós tivemos o reajuste de 33,34%, de 14,89%, quer dizer, em 2 anos foram quase 50%. Né? No governo Zema, no primeiro ano, quando teve 33%, ele pagou 10%. E no segundo ano, no 14,29%, ele pagou 12,6%. Até hoje eu não entendi por que eles chegaram a essa conta. Né? Mas pagaram 12,6%. Pelo menos rompeu a inflação. Né? Mas ainda não é o suficiente. Agora, esse ano, ironicamente, numa audiência pública que nós fizemos lá na Assembleia, na Comissão de Educação, o secretário de governo disse que ia cumprir o reajuste do piso. Só que o reajuste do piso é 3,62, gente. 3,82%. Eu vou concluir. 3,82%. E ainda vem com essa pataquada aí do IPSENG que a Denise explicou agora. Né? De um reajuste que, com os baixos salários que a categoria está recebendo, quer dizer, vai ser um desconto alto no contra-cheque, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras que se utilizam do IPSENG, que, por sua vez, gente, teve um valor, né, o caixa do IPSENG se misturou depois ao caixa do Estado. Estava tentando arrumar
esse processo, né, ele foi levado para uma conta única, um instituto, né, que era superavitário, né, e o caixa foi levado para dentro do caixa único. Então, tem muita luta para ser feita, né, pela categoria. Estou achando muito interessante esse formato de discussão que o Sindiúti está fazendo, por regiões, né, porque é uma discussão difícil para as pessoas assimilarem tudo, né? Tanto as perdas salariais que teve no governo Zema, que é muito alta, né, que deveria estar sendo pago, a questão do quadro de carreira, né, também já foi dito aqui, 15 anos para conseguir ter um adicional de mestrado, 20 anos para ter um adicional de doutorado. A especialização comum, quanto tempo que é? 10? 5? 5? Então, a pessoa estuda, né, consegue concluir o curso e vai levar não sei quantos anos para poder. Então, essa discussão toda, gente, nós estamos travando lá na Assembleia. Nós devemos fazer, eu estou como presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Algumas discussões passam por lá também. A Beatriz Cerqueira é presidente da Comissão de Educação, hoje eu estou como suplente, né, mas participo. E o nosso mandato, nós estamos com o mandato aberto lá para toda a necessidade que a nossa categoria tem, né? Eu disse aqui que eu estou aposentado agora? Não falei não. Que agora eu sou professor do Estado, aposentado, né? Me aposentei no ano passado. Meu cargo lá na Escola Normal foi ocupado pelo José Deniac, né, que está lá atrás, lá no fundo, né? Então, está lá no meu lugar. Mas é uma luta que nós sempre travamos, né? Desde que eu entrei no Estado, em 1986, a gente não para de lutar, né? A nossa luta é contínua. Ela não continua, não, ela é contínua. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigada aí, o Betão, deputado estadual. A Denise estava falando aqui, Betão, que em Betim a prefeitura fez o pagamento para as OS e os professores estão sem receber. Então, a gente já sabe o que significa, né, esse tipo de política das OS. Então, eu vou chamar agora também para falar a Sandra Bittencourt, diretora estadual de Muriaé. Quero cumprimentar a todos que aqui estão. Esse é um momento importante para todos nós. Queríamos nós que as câmaras municipais pelo Brasil afora funcionassem com audiência sempre. Não falar todo dia, não, porque é impossível, mas sempre. Para que a gente pudesse nos ouvir uns aos outros, né? Que a gente pudesse ouvir, aprender um com o outro e transmitir aquilo que a gente aprende, né, uns com os outros. Acho que esse momento é fundamental. E discutir para nós a educação da realidade desse governo Zema. Nós sabemos que é um governo que vem do setor privado. Ele administrava a Magazine, muito bem, né? Porque os Magazine foram multiplicados. E a gente sabe de que forma que foi, né? Ele repetiu para nós que ele tem funcionário que recebe R$200. Repetiu por aí pelo estado afora, né? Como se receber R$200 dá dignidade para alguém viver. Recentemente, ele convidou um grupo de alunos para trabalhar de graça. Ele, como governador, chamar aluno para trabalhar de graça, trabalho voluntário é muito bom, mas trabalho voluntário tem local e setor para a gente fazer isso. Então, é um governador que vem do setor privado e que tem a cabeça do capitalismo, que quer cada vez mais, numa sociedade que é de pirâmide igual a nossa. Um governador que não paga o piso, não paga 2 salários mínimos para o professor que tem seu curso superior. 2 salários mínimos seria 2.800 e poucos, eu acho, né? Ele está pagando 2.500 e pouco. Criou-se no Brasil
e muitas prefeituras e o nosso governo paga piso proporcional. Não existe proporcionalidade em piso. Recentemente, infelizmente, criaram proporcionalidade para salário mínimo, coisa que não existia. E aí governadores começaram a copiar. Eu pago proporcional, olha, eu pago muito bem. E, infelizmente, consegue convencer muitos de nós, professores, a concordar com isso e aceitar isso. Então, a gente chega na escola, né, tem gente que às vezes ainda está... mas tem que mudar o 40 horas lá para que ele pague o piso, o 40 horas está atrapalhando. E a gente sabe que, na verdade, não é isso. Se a gente for ver, o governador está com bilhões no caixa para pagar os 4.580 e os centavinhos que tem lá, 27, eu acho, se eu não lembro. Então, cada profissional, cada professor deveria estar recebendo isso. Dos auxiliares de serviço, a Denise já falou, né? É outra realidade, e os demais também que não recebem o piso. O setor de secretaria, pessoal de superintendência. Então, nós temos um governo que veio do setor privado, precarizando todo o estado de Minas Gerais na área da saúde, a saúde está com problema, e nós, a educação, sofrendo nas escolas. Ele botou o projeto Somar para cuidar um pouco do ensino médio em Minas Gerais, o que é péssimo para nós, né? Um projeto que usa dinheiro público, é uma parceria que não sei o quê, e já tem 3 escolas em Belo Horizonte privatizadas. Está a caminho a privatização da educação em Minas Gerais. A gente sabe que o nosso país só muda, só melhora a vida digna de cada cidadão, porque no nosso país, cada cidadão tem que ter trabalho, comida, saúde, escola, lazer e tudo mais. Mas isso tem que ser para todo mundo. Mas nós temos um grupo na nossa sociedade que continua a pirâmide, né? 1% lá em cima, mais um pouco, e nós aqui embaixo sustentando os outros. Um grupo que acha que só eles têm que ter casa, só comida, só salário. E a realidade da educação é preciso manter o povo assim. Nós vamos alfabetizar, tá? Não, os alunos não podem tomar pau. Mas tem que ter nota para passar. Sabe? Tem que ter nota, esse aluno não pode. Nós queremos profissionais dentro da escola, ganhando bons salários, para poder esse aluno aprender a ler e ir para frente, para ele não ser usado depois, né? Como está sendo usado muita gente aí, e aí a nossa educação vai ficando. Está precarizando a nossa vida lá, está colocando o setor privado, e ele quer privatizar. Vai subir o IPSENG? Vai subir o IPSENG. Por quê? Já tem grupos privados prontinho para abocanhar o IPSENG, e depois vai subindo, 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 e aí nós vamos ficar do jeito que está. Então, ele vai subir um pouquinho, porque ele não pode subir muito, mas ele vai forçar. E aí, gente, vamos arregaçar as mangas e vamos tentar arrebentar e não deixar ele privatizar o IPSENG. Igual o pessoal fez ontem lá em Belo Horizonte. Derrubou o veto dele. Nós temos que ir criando, construindo jeitos e estratégias de dizer, o Zema está mentindo. Está aqui o que nós estamos provando. Então, é isso que eu quero colocar aqui, né? O governo de Minas... O ano passado, o governo aumentou seus salários, o governador recebia, acho que 13 e pouco, 14 mil, passou o salário dele para 37 mil reais. Nós temos que estar voltando, batendo isso aí. Um governador que aumenta o seu salário para 37 mil reais, aumenta o salário dos seus secretários, porque aumentou, todos nós sabemos que ele fez isso, nós temos que bater nisso. Aí não paga para os seus profissionais R$ 4.500, que é o piso, né? É o piso, 4.500. O auxiliar de serviço teria que ganhar um pouco mais, o secretário um pouco mais, ele tem dinheiro, ele tem caixa. As nossas perdas é 50%. Olha lá as perdas que nós tivemos do reajuste do piso, que foi reajustando cada ano. E nesse período dele, já chega, né? No período dele é um valor grande, nós estamos com mais de 50%. Calcula o seu salário lá, multiplica 50% dele, quanto seria o salário? Precisaria dele agora propor que vai aumentar o IPSENG? De forma alguma. E nós temos que mostrar para a nossa sociedade as mentiras que o Zema está colocando para todo mundo. Ele está criando projetos assim, o Banco Itaú, o Bamerindos, vários bancos estão por trás desses projetos na escola lá, aí vai lá, faz uma reunião, distribui material, não sei o quê, põe lá na tela, os alunos assistem, são bancos por trás. Criou um tal grupo de PRA, e muitos de nós ficamos quietinhos, porque eu preciso trabalhar, né?
Então, eu saí da escola e fui para o PRA na superintendência, para desviar dinheiro para pagar o piso, porque é dinheiro do nosso piso que está pagando esses profissionais que estão no PRA lá. E muitos de nós ficamos quietos, porque pega a gente da nossa família, está dando emprego, está dando trabalho para a pessoa da nossa família. E aí sai do PRA, vai para a superintendência e vão para as escolas. Cria relatório, relatório, relatório. Então, é a precarização da educação. Enquanto a gente sabe quantos países melhoraram a dignidade do seu povo, as condições de viver do povo, melhorando a educação. Então, nós queremos que o Zema pare de faltar com a verdade com a nossa população, invista de fato na educação. Nós sabemos a precariedade da escola, nós estamos lá, nós estamos vendo. Você prepara uma aula, eu sou professora de educação religiosa, você prepara uma aula, o material, com tudo, chega lá na escola, aí não funciona, não tem a caixinha para os alunos ouvir. Se é alguma coisa que eles têm que ouvir, o áudio não tem como. Ah, não está funcionando as caixas. Aí você prepara que você vai precisar usar lá o notebook. Ah, o notebook, o fio estragou, não tem outro. Aí você, ainda bem que a gente já prepara outra aula, ou, como eu já estou muito tempo, você tem condição de fazer uma aula com os alunos. E os alunos querem aula, tá? Eu trabalho com ensino religioso, uma aula, eles estão pedindo 2. Mas aí a precariedade que a gente tem nas escolas é séria. Mas o Zema está mandando carteira para as escolas, geladeira para as escolas, sabe? Ele está fazendo isso. Está faltando umas coisas, mas as escolas estão enchendo de carteira e de geladeira. E nós, primeira coisa que nós temos que fazer é dizer, nós queremos um piso com dignidade. Porque a hora que você vai no médico, e o IPSEG, como falou, está precarizando, os médicos estão saindo, a maioria saindo tudo. É R$350 a consulta lá em Muriaé, uma consulta, depende do médico. Tem médico que é 450. Então, está na hora da gente começar a acreditar. Eu sou professor, eu tenho curso superior, eu estudei tantos anos, estou trabalhando há tantos anos, eu mereço ganhar um salário com dignidade. A mesma dignidade que tem o médico, o engenheiro, o advogado, o vereador, o governador, o presidente da República. Todos nós temos que ter dignidade, porque se a gente deixar no nosso país, tem muita gente querendo voltar à escravidão. E se nós calcularmos nosso salário aí, tem muita gente que vai aposentar. Eu não estou falando mentira aqui, não. Pega a calculadora e calcula. Tem muitos de nós que vão, se chegar a aposentar, porque às vezes ele pode morrer antes com as doenças, que nós estamos adquirindo depressão e tudo mais nas escolas, porque o salário está péssimo e outras coisas. Às vezes a gente morre antes, não vai ganhar o salário mínimo. É o salário mínimo que um professor com curso superior, que trabalhou 30 anos, que agora nós vamos trabalhar mais, porque a idade passou para 62 lá, porque ainda falaram até nós mulheres, né, que nós tínhamos que trabalhar mesmo, né, que não sei o quê. Então, está na hora da gente passar a acreditar. Eu quero ganhar esse piso, porque tem prefeituras e governos que estão pagando o piso pelo Brasil afora. Agora, nós precisamos fazer o governo Zema pagar esse piso que ele tem que pagar, e não deixar ele destruir o IPSENG. E aí... Sandra, eu queria cantar. Por favor. Aí eu queria dizer assim, eu já falei, eu vou pedir o Zema que pare de mentir. Eu já falei, eu já pedi ao Zema que pare de mentir. E pague o piso e dê dignidade aos trabalhadores que estão construindo a educação, a escola, de viver melhor nessa Minas Gerais, que é de todos nós, não é só, nem dos ricos nem de alguns, é de todo mundo. Valeu, Sandra, muito bem. Vou chamar agora para a fala Paulo Gustavo Grossi, diretor estadual de Viçosa. A gente está dando um tempinho maior, tá, gente? Mas aí chega num determinado momento, a gente... A CID é democrática demais. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Público presente que está aqui acompanhando a audiência, né? Gostaria de agradecer o espaço aqui à mesa diretora, às vereadoras, e também boa tarde aí ao público que nos acompanha pela TV e pelas mídias sociais. Bom, eu queria trazer aqui uma reflexão a respeito da questão econômica, porque a gente vê o governador, né, do estado, Romeu Zema, um caloteiro, mentiroso, contumaz, que acompanha aí as redes sociais, sabe, né, que é uma metralhadora de mentiras, de fabricação de fake news em sequência, que a gente tem um estado que é vangloriado como sendo um dos mais ricos do Brasil.
E, de fato, é. O Estado de Minas Gerais, hoje, tem um peso na economia nacional equivalente a quase 10% do PIB brasileiro, o que coloca Minas Gerais como o terceiro estado mais rico da federação. O estado mais rico da federação, que possui riquezas monumentais no seu subsolo, na sua agricultura, na sua pecuária e principalmente no seu povo, pela criatividade, né, e competência do povo mineiro, é o estado que paga, se não for o menor, um dos menores salários para a carreira do magistério e para os demais trabalhadores do Brasil. E isso é revoltante porque, se a gente compara o estado de Minas Gerais, por exemplo, com o estado do Pará, que é a 10ª economia do Brasil, que corresponde aí ao PIB do Brasil de pouco mais de 2,9%, enquanto Minas Gerais ocupa o espaço de 9,5% do PIB. Então, nós estamos falando de um estado que é 5 vezes menor economicamente do que Minas Gerais, paga hoje ao seu profissional um piso de R$ 8.298 para a jornada de 40 horas. Então, muitas pessoas vão dizer assim, mas esse valor é para 40 horas. Se nós fizéssemos a proporcionalidade, como o governador Zema aplica aqui em Minas, do piso para 24 horas, o piso no Pará seria de R$ 4.979,38. Então, que mágica é essa que um estado que é 5 vezes mais pobre, vamos dizer assim, do que o estado de Minas Gerais, consegue pagar um piso de R$ 8.298 ao seu professor, mais um vale alimentação de R$ 1.000, e o terceiro estado mais rico da federação não consegue pagar ao professor o que manda a lei federal do piso, que é aqui em Minas Gerais, R$ 4.580. Uma lei que nós conquistamos em 2015, a Lei 21.710, que trouxe o compromisso do pagamento do piso nas carreiras do magistério e que depois nós conseguimos consolidar com a alteração da Constituição de Minas Gerais, no artigo 210-A. Então, nossa luta é pelo cumprimento da lei do piso, pelo cumprimento da Constituição Mineira e para que nós possamos reverter um quadro que é dramático. O pai e a mãe, a comunidade escolar que nos assiste, que nos acompanha, se todos nós não participarmos dessa luta, nós não teremos professores na escola pública mineira. Hoje nós temos 81% dos nossos professores contratados. O Educacenso do ano passado mostrou o ranking que Minas Gerais ocupa, né, de o último estado no Brasil em termos de número de docentes efetivos na rede. Isso representa a destruição completa da escola pública mineira. Nós estamos dizendo que em regiões, né, de várias regiões do estado de Minas, aqui na Zona da Mata, não podemos esquecer, a Zona da Mata, infelizmente, ainda carrega o peso, o fardo de ser a segunda região mais pobre do estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar é o Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, em segundo lugar é a região da Zona da Mata. Nós somos de uma região rica em várias coisas, rica na sua cultura, rica na sua economia, rica na sua diversidade, mas de um povo pobre, fruto de mais de 380 anos de escravidão, que ainda tem, né, o dinheiro que é gerado aqui concentrado na mão de poucas pessoas. Então, para nós estamos dizendo que o futuro que o governo Zema aponta é de uma escola pública sem professor, onde nós não teremos professores para dar aula de filosofia, de sociologia, mas de física, matemática, porque são disciplinas cuja formação, são poucos professores são formados anualmente, pela própria tradição, né, da oferta de vagas para essas áreas. Então, nós estamos apontando que no futuro, que não é distante, não é daqui a 5 anos ou 10, é o que já acontece agora e vai se agravar no futuro. As escolas públicas mineiras não terão professor. Hoje, o Estado de Minas perde um grande número de colegas, de companheiros e companheiras de sala de aula para redes públicas municipais, porque as prefeituras pagam hoje um salário melhor ao seu professor do que o todo-poderoso Estado de Minas.
E pasmem os senhores e as senhoras, o governador Romeu Zema torrou, queimou, né, centenas de milhares de reais para colocar uma faixa no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa, que Minas Gerais é um estado que está aberto a quem gera emprego. Como assim um estado aberto a quem gera emprego, se na escola pública mineira não tem professor? Como assim um estado que gera emprego, se não forma um aluno adequadamente para poder acessar o mercado de trabalho? É preciso desmascarar o governador Romeu Zema. É preciso mostrar a realidade do estado de Minas Gerais, que hoje desvia dinheiro da educação para as OS, como foi falado pelo Betão, que não aplica o recurso no IPSENG, como foi colocado pela Denise, e que falta materiais, como foi colocado pela companheira Sandra na sala de aula. Que escola é essa que está preparando o nosso jovem para esse emprego? Ou será que é aquele emprego que o Zema falou na campanha, que Minas Gerais é um estado muito bom? Porque se você for lá no norte de Minas, você consegue gente para trabalhar até por R$300. Ou é esse tipo de emprego que ele quer oferecer, né, ao capitalismo nacional e internacional, que olha para Minas como, né, com uma sede para sugar a riqueza e ir embora? Será que nós vamos repetir o mesmo erro que viemos repetindo desde o Brasil colônia? De vender as nossas riquezas a preço de banana e manter o nosso povo na pobreza e na miséria? Será que a gente está condenado por um governo de uma gestão, né, horrorosa, incompetente e que é ineficaz, né? Inclusive, faço aqui uma provocação: o governo Zema não é um Estado diferente, gestão eficiente. O governo é um Estado, né, que é mal gerido, com uma gestão ineficiente. Então, é um Estado que repete os erros do passado e faz uma gestão ineficiente. Não há eficiência no gasto público, até porque ele não é direcionado para as áreas que são adequadas. E vou finalizando com uma reflexão sobre a dívida do Estado de Minas, que é tão falada e tão debatida, e que deve ser um ponto para a gente debater aqui. O governo Zema está tentando uma fraude. Uma fraude. Fica a denúncia aqui, tomara que esse áudio vá lá para o Haddad. Escorregue da Câmara de Juiz de Fora e caia lá no Fernando Haddad. Só mais um tempo, presidente. A gente tem uma falácia. Em Minas Gerais não foi construída nenhuma escola técnica, nenhuma. Não há nenhuma escola técnica construída no governo Zema, não há nenhum laboratório, sala de aula, ampliação, melhoria, para que as escolas pudessem oferecer um ensino técnico. E o governo alega ter gasto aproximadamente R$1 bilhão com o programa Trilha do Futuro. Esse programa, que é um golpe de marketing, né, exaustivamente usado nas mídias sociais e até em propagandas da TV, em horário nobre, ele é um programa de transferência de renda. Ele transfere o dinheiro do povo de Minas Gerais, que ao invés de ir para a escola pública para se transformar em laboratório de robótica, em laboratório de ciência, de química, de física, em construção de escolas técnicas, em dinheiro que vai para o bolso do empresário, para oferecer cursos defasados de baixíssima empregabilidade, que não darão futuro ao nosso jovem, que vão permanecer com o jovem desempregado e sem a perspectiva de acessar o mercado de trabalho, jogando esse jovem, empurrando esse jovem para a triste realidade do subemprego, né? Do motoboy do iFood, né? do cara da bicicleta, do delivery. Então, isso não vai mudar a realidade do Estado. E ele quer, pasmem, usar esse pseudo-investimento de R$1 bilhão para que ele troque esse R$1 bilhão pela parte da dívida de Minas com a União. Isso é golpe, é um golpe. Como que isso vai acontecer se a gente não tem nenhum legado da gestão Zema para o ensino técnico? Sei que os temas são muitos, né? O tempo é pouco, mas queria deixar essa reflexão, porque no momento que eu falo aqui, muitos trabalhadores e trabalhadoras da educação estão em casa nos assistindo e às vezes ficam refletindo se eles devem parar, se eles devem fazer essa luta, se eles devem se mobilizar. Companheiro, nós vivemos hoje uma realidade triste. Se nós que somos trabalhadores e trabalhadoras da educação
não lutarmos pela dignidade do nosso salário e pela sobrevivência da nossa carreira, não haverá carreira para o trabalhador da educação. Em não havendo carreira para o trabalhador da educação, não haverá escola pública em Minas Gerais. Força na luta, esse governo vai acabar e acredito que no futuro dias melhores virão e com certeza nós estaremos lá para construir uma educação melhor do que essa que o governo Zema vai entregar no final do seu mandato, que espero acabe logo. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. É isso que dá eleger, né, empresários, dá esse tipo de política mesmo, né? Não gosta da educação, não gosta de nós, professores, e aí segue a vida. Vou chamar aqui também para fala a Maria Raimunda Cardoso Almeida, diretora estadual de Juiz de Fora. Depois é você, Victória. Boa noite. Eu cumprimento aqui a Cida, né, e agradeço mais uma vez pela audiência. Tá baixo? Boa tarde. Ô, gente, para falar a verdade, eu só sei o horário que eu levantei hoje. O resto eu não sei mais nada, não. Na verdade, assim, seria muito interessante se eu chegasse aqui e falasse assim, eu assino embaixo de tudo que a Denise falou, a Sandra e o Paulo, né, que eles falaram muito bem. Mas eu gostaria de falar novamente sobre a questão da precariedade, que nós temos a precariedade na educação de forma geral. Mas tem uma que cai nas costas da ASB e que a gente não tem noção como que sobrevive, né, a ASB recebendo um salário mínimo, menos de um salário mínimo, se adoece, porque elas adoecem muito pela questão da carga de trabalho, que é pesada. A Denise já falou aqui a quantidade, o que é uma panela de arroz, o que é alimentar os adolescentes numa escola, né? Fazem com amor, mas o nosso corpo não é máquina. E a gente tem, assim, o adoecimento na questão da educação é geral. Mas, quando você analisa a questão do ASB, é muito maior. E, quando elas adoecem, que nós temos aqui em Juiz de Fora e no estado inteiro, muitas vezes, que a maioria, gente, o ASB é designado, porque o governador não realiza concurso público para essa categoria. E o designado, ele recolhe a contribuição do INSS e não repassa. Quando esse servidor adoece, que ele vai para o INSS, para a sua licença, ele não consegue receber o salário. Nós temos casos e casos no estado de Minas. Aqui em Juiz de Fora, eu acompanhei na última assembleia, na última audiência pública, que teve lá em Belo Horizonte para discutir essa situação, eu acompanhei uma servidora, e é triste. Mãe de família, né, sem receber o salário, doente, com uma ordem de despejo. Então, isso é muito triste. Isso dói em cada um de nós. Se não dói no governador, eu sinto muito. Ele, para mim, não é humano, né? Porque a gente tem que falar sobre essas questões e nós temos que tirar colocar aqui a situação que é mesmo, que é real. E eu estou falando de um caso em Juiz de Fora e isso se multiplica no estado inteiro, né? Então, assim, essa luta nossa é uma luta inglória, que é uma luta que muitas vezes a mídia não dá atenção, né? Você falar de um servidor que adoeceu no trabalho e que, quando chega o momento de cuidar da saúde, ele não consegue receber o salário dele.
você vê ele com filho e falar assim, não, ontem eu recebi uma ordem de despejo. Para onde que eu vou? Eu preciso de um caminhão para fazer a mudança, eu preciso, né, até para fazer a mudança, está impossível para essa pessoa. É isso que a gente está vivendo no Estado. A questão do trabalhador, igual a gente vê assim, hoje é um ato, tem a paralisação. Gente, professor da rede estadual, trabalhador da rede estadual, está sobrecarregado. É tanto papel para preencher, é tanta burocracia, que eles não têm tempo. Provavelmente eles estão trabalhando 40 horas e o governador batendo na tecla de pagar aí a proporcionalidade do piso. Porque se ele for colocar na ponta do lápis, provavelmente ele trabalha mais do que 40 horas. E não é só o professor, que está ali, por exemplo, a gente acabou de falar de ASB, elas às vezes chegam na escola antes das 6 horas, né? Para que a hora que o aluno chegue, a merenda já esteja pronta. Onde tem tempo integral, ela tem que fazer a merenda do horário do recreio e tem o almoço. E agradeço aqui que assim, a questão da merenda delas é muito boa. Por isso tudo eu vou gritar só aqui, fora Zema, tá? Vou tomar muito tempo de vocês, não, está cansativo. Muito bem, Maria Raimundo, obrigada aí. Eu fiquei ouvindo a sua fala e pensando, além da perseguição, né, aos professores, a liberdade de cátedra, que é uma coisa que a gente tem sofrido bastante nas escolas, né? Então, é um quadro grave. Agora, nós vamos chamar a Vitória Mello, mais conhecida como Vicky, né, diretora do Sindiúde, subsede de Juiz de Fora. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer aqui a vereadora Cida e os demais vereadores aí pela solicitação dessa audiência pública, pela presença aqui nesse plenário, né? Agradecer muito aos companheiros e companheiras que vieram das várias cidades da Zona da Mata, aqui para Juiz de Fora, nesse dia de luta, né? Aqui é da nossa paralisação regional. Então, é um importante dia para nós, e essa audiência pública tem uma importância, porque nós precisamos fazer esse debate e precisamos fazer as denúncias. Meus companheiros e minhas companheiras que me antecederam já colocaram bastante, ou tudo, né, dos problemas que nós, trabalhadores e trabalhadoras de educação, vivemos aqui no estado de Minas Gerais. E foi colocado aqui também, por vários companheiros e companheiras, qual que é a opção política do governador Zema, né, que é do Partido Novo, um partido de direita, um partido que defende a patronal, o empresariado, enfim, né, a grande capital, a opção política do governador Zema à frente do estado de Minas Gerais, né? E aí eu quero pegar um outro viés aqui, para a gente entender bem essa questão dessa opção, né, política do governador Zema. O ano passado, e até um pouco no início desse ano, nós fizemos uma luta grande contra a implementação que ele queria fazer do regime de recuperação fiscal, né, que para o governador Zema, né, para o seu governo, a solução dos problemas da dívida do Estado de Minas Gerais, que não é feita por nós, né, gente? Nós só trabalhamos e produzimos para o Estado de Minas, né? Não somos nós que fazemos dívida nenhuma. Mas a solução para ele, da dívida, era o regime de recuperação fiscal, que recaía exatamente sobre nós, servidores públicos, e sobre toda a população de Minas. Então, nós pagaríamos uma dívida que não foi feita por nós, né, através de um congelamento de salário por 9 anos, congelamento de todos os benefícios que nós temos, que são muito poucos, né? Companheiros colocaram aqui, leva 10 anos para ter um adicional por mestrado numa profissão de professor que, né, tem que estudar constantemente, se aperfeiçoar constantemente, enfim. E sobre a população também ia recair, porque no regime de recuperação fiscal está previstas as privatizações, né, das poucas empresas que ainda estão semipúblicas, porque não são mais totalmente estatais, aqui em Minas. Nós estamos, inclusive, fazendo aí, né, um plebiscito popular contra essas privatizações. Mas o Zema nunca tocou, e não vai tocar, porque ele é um empresário,
numa questão que exatamente beneficia os grandes empresários do Estado de Minas Gerais, que é a Lei Candir. Eu acho que nós precisamos lembrar isso, vereadora Cida, deputado Betão. A Lei Candir, que foi criada em 1996 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, tucano lá, né, que isentava as empresas de exportação do ICMS, e um dos estados mais atingidos pela Lei Candir é exatamente Minas, né, por causa da questão das commodities, dos minérios. A maior arrecadação de Minas é commodity dos minérios e do agronegócio, um dos estados mais atingidos pela Lei Candir. Infelizmente, né, os vários governos do PT, nesse período que governaram o nosso país, é uma lei federal, a Lei Candir, infelizmente não revogaram essa lei, ela está até hoje em vigência, né? E, pasmem vocês, eu tenho um dado aqui, eu não sei exatamente, eu não consegui descobrir exatamente qual é a data, mas, enfim, tem um valor aqui, até um determinado ano aí, se não me engano, até uns 2, 3 anos atrás, que a Lei Candir retirou do Estado de Minas Gerais 135 bilhões de reais. Quer dizer, o Estado de Minas Gerais deixou de arrecadar 135 bilhões de reais por causa da Lei Candir. Quem ganha com a Lei Candir? Os grandes empresários, das mineradoras, né, do agronegócio, certo? Que explora a mão de obra, que destrói o meio ambiente. Nós temos dois grandes crimes aqui em Minas, que é a de Mariana e que é a de Brumadinho, consequência de uma exploração, né, nefasta do meio ambiente, através da retirada do minério do nosso território aqui. E foi feito em 2023, gente, em 2022, se não me engano, um acordo com o governo federal, tinha que fazer um repasse, a lei é federal, e não tinha arrecadação estadual, então tinha uma compensação do governo federal para o governo estadual, né, que aqui em Minas seria de 135 bilhões, mas foi feito um acordo, e que Zema aceitou, claro que ele aceitou, né, porque se beneficia os empresários. Ao invés dos 135 bilhões, está sendo repassado para o Estado de Minas Gerais apenas 8,7 bilhões, e isso até 2037, gente. Então, o problema da dívida do Estado, o problema de toda a choradeira que Zema arruma, que o Minas não tem dinheiro para dar um mísero reajuste de 3,63% para os trabalhadores e trabalhadoras de educação, de pagar o salário mínimo para os nossos auxiliares de serviços gerais da escola, toda essa choradeira que ele arruma, né, é tudo falso, sabe? É tudo uma demagogia, porque, ao mesmo tempo, ele aceita um acordo desse, completamente rebaixado, que retira bilhões da arrecadação do Estado de Minas Gerais, e que deixa muito evidente qual é que é a opção dele, né? E a consequência dessa opção dele, né, de privilegiar o grande empresariado, de privilegiar o grande capital em Minas Gerais, é exatamente, né, o sucateamento da educação, né, o empobrecimento da nossa categoria, né, e de todo o funcionalismo público. Não é à toa que está em luta aí vários setores da segurança, setores da segurança. Dia 8 de maio vamos fazer uma paralisação unificada, um dia de greve unificado, com todo o funcionalismo, porque recai sobre todos nós e sobre toda a população, que sofre com menos investimentos nas áreas sociais. Então, a luta que nós estamos fazendo hoje, que a gente faz permanentemente, continuamente, como disse aqui o deputado Betão, não é só porque nós queremos defender o nosso salário, e que é muito justa, uma luta muito justa e necessária, é um direito de todo trabalhador e trabalhadora fazer isso, é também em defesa da escola pública, em defesa da educação pública de qualidade, em defesa dos serviços públicos e em defesa de um Estado que efetivamente governe para a classe trabalhadora. Obrigada. Valeu, Vicky. Né, eu acho que a gente, assim, fizemos aqui um debate muito importante aqui da mesa. Eu vou passar a palavra agora para os inscritos. Como nós temos somente 2 inscritos, nós vamos dar 5 minutos para cada um, ok? Então, nós vamos chamar o primeiro, que é o André Nogueira, Sindiúte, São João del Rei.
Boa tarde. Então, às vezes a gente explica para os meninos, né, porque a gente trabalha com as áreas ligadas às áreas sociais, né, a luta de classe, né. A gente fala que existe o trabalhador, existe o empresário, o que a gente chama também de burguês e proletário, né. E o Zema é exatamente o que a gente ensina em sala de aula. Ele é o burguês dessa história toda. E ele claramente é burguês. E ele diz que é isso. Nós podemos dar muitos adjetivos para ele. Mas ele é muito coerente. E um adjetivo que a gente não pode dar é traidor. Porque ele não traiu a classe dele. E ele não trai a classe dele, que é dos empresários. E ele não trai ele mesmo. Por que ele não trai ele mesmo? Porque a fortuna dele quase duplicou nos últimos 4 anos. Declarada. De 69 para 129 milhões durante o governo dele. De onde está vindo a riqueza desse burguês? Exatamente da exploração dos trabalhadores. E uma das formas de aumentar a riqueza desses empresários é, né, explorando os trabalhadores. E os amigos dele fazem a mesma coisa. Não é à toa que o projeto político dele é privatizar o máximo possível tudo que é público, deixar para a iniciativa privada. E aí sim ganhar mais dinheiro, em cima das nossas custas. A história de sucateamento das escolas, do serviço público, é parte desse projeto. Porque você precisa sucatear e desmoralizar para justificar as privatizações. E é o que ele tem feito com as escolas estaduais. Porque aí diz que o ensino é ruim, né, o secretário, né, subsecretária dele falou isso, que o problema é o professor, faz o sucateamento, desmoraliza a categoria, ataca o sindicato, porque é isso, ele tem que também desorganizar a gente, né? Tanto é que essa história agora da nossa paralisação, ele não avisou para as escolas, não mandou um memorando para colocar a falta greve, exatamente para poder dar uma confundida na categoria, uma confusão, e ele trabalha com isso, trabalha com a desmoralização, com sucateamento, para facilitar o seu projeto de privatização. O regime de recuperação fiscal, que é esse projeto que ele quer enfiar a goela abaixo de todo jeito, exatamente, não é para resolver o problema da dívida, nós sabemos muito bem que não, é para facilitar o processo de privatização das estatais mineiras. Então, e dentro dessa luta de classe, nós sabemos qual que é o nosso papel. Ele sabe o papel dele, que é dar dinheiro para eles mesmos, para o grupo deles. E nós sabemos qual que é o nosso papel na luta de classe. Nos organizar, nos mobilizar, estar junto com os trabalhadores, estar junto com os outros servidores públicos. Aqui está a educação, mas tem o pessoal da polícia, tem o pessoal do meio ambiente, tem o da CEMIG, e nós estamos trabalhando para tentar unificar todo mundo. E essa unificação dos servidores públicos, junto com a população, e a paralisação é muito importante, porque a gente dialoga com a comunidade. É o momento que a gente vai dizer, ó, não está tudo bem nas escolas, está mal, está ruim, e a culpa é do governador. A gente já fez isso outras vezes. E nós sabemos fazer isso muito bem. Dialogar com a comunidade e explicar que existe uma luta de classe, sim. Do outro lado está o governador, que é um empresário burguês, de cá estão nós, trabalhadores, que lutamos contra a exploração. Então, a nossa tarefa é continuar nesse processo de mobilização. O Sindiúti faz isso muito bem. Nós conseguimos dialogar bastante com a comunidade, e eu acho que a gente tem que avançar nisso. Então, nós temos que continuar gritando, exatamente isso, fora Zema. Fora Zema porque ele é empresário. E não dá para ser governado por um empresário desse. E nós, que somos trabalhadores, nós sabemos disso. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Obrigada, André. Agora eu chamo a Celinha da Silva, diretora do Sindiúti Subsede de Juiz de Fora. 5 minutos para você, Celinha. Pessoal, boa tarde. Os trabalhadores da educação. Meu nome é Celinha, também faço parte da subsede aqui de Juiz de Fora. Então, é o seguinte, primeiro, nós queremos parabenizar Belo Horizonte, que está aqui conosco,
Por quê? Então, foi assim, uma paralisação que nunca aconteceu. Para mim, foi a primeira vez. Por quê? Porque abrangeu a todos, entendeu? E isto fortaleceu o nosso movimento. Tanto o movimento saúde, educação, como os trabalhadores no geral. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós saímos, terminou ali, todo mundo foi ao almoço, aquela coisa toda. Então, eu estou dando só um relato aqui, sabe, pessoal? É um testemunho, primeiramente. Por quê? Quando eu saí, que eu fui descendo a Avenida Rio Branco aqui, olha, pessoal, como foi de alta importância esse movimento que foi ali no Palácio da Saúde. Por que eu estou falando? Porque as pessoas me pararam na rua, eu quase que não cheguei em casa, porque as pessoas me paravam, me perguntando, sabe, como que esse pessoal veio de Belo Horizonte, que nós estávamos aqui, falando assim, sabe, no geral, os trabalhadores que estavam ao redor e os trabalhadores que nós aqui da educação estávamos também. Então, ele estava assim, admirado como que o trabalho foi de alta importância. Eu fiquei surpresa porque eu fui assim, sabe, eles me paravam, perguntavam, faziam pergunta. Então, eu até falava com ele assim, olha, qualquer dúvida, vocês podem ir no Sindiúte para ter mais esclarecimento, porque é muita coisa. Então, o que eu puder falar, está combinado aqui, a gente já fala. Mas eles ficaram maravilhados e agradeceram muito, porque nós falamos tanto aquelas pessoas que trabalham e nós aqui, igual nós já falamos. Então, o meu questionamento, pessoal, é este, que nós fazemos, assim, muita visita nas escolas. Então, nós fazemos parte da SB, todo o segmento. Então, nós sentimos que o trabalhador da SB chegou perto de mim e falou assim, Celinha, você viu como o governador está tratando a nossa classe? Eu falei assim, gente, eu não tive ainda assim, aquele conhecimento. Ele falou assim, não, é como coletor de lixo. Eu falei assim, que é isso aí mesmo? Eu falei assim, Ele falou assim, Celinha, quando você for em Belo Horizonte, você questiona esse problema lá para nós? Eu falei assim, com certeza, nós vamos falar isto, por quê? Isso é uma falta de respeito muito grande com o trabalhador de educação. Por que eu estou falando? Porque o trabalhador da SB, principalmente quem trabalha na área da cantina, que é com muita higienização, como que ele vai ser coletor de lixo? Isso é uma falta de respeito muito grande com a área da educação, porque todo setor ali tem o seu trabalho, seja qual for, é um trabalho, não digo, como outro qualquer. Então, nós não devemos respeitar o trabalhador de educação. Mesmo aquele que não é da educação, que faz a sua colheita lá de reciclagem, nós não podemos tratar ele dessa maneira, porque ele era um ser humano, um trabalhador, e fazendo o seu trabalho digno também. Então, eu acho que tem que ter consciência quando vai tratar o trabalhador. Ele vai ter que pôr a mão na consciência e desfazer isso tudo que ele fala, coletor de lixo. Imagina, isso é uma humilhação muito grande para a classe. Como que nós somos catador de lixo, se nós sabemos fazer tudo direitinho, tudo limpo, tudo ali como deve, e é catador de lixo? O que é isso? Dessa maneira, a partir de hoje, ele vai mudar o esquema dele de tratar o trabalhador de educação. Porque isso não provém de tratar os trabalhadores de educação. Por quê? Porque se ele está lá na presidência agora, agradece os trabalhadores de educação, todos os trabalhadores que votou nele, ele está lá agora. Agora, para ele fazer isso com a classe, ele vai ter que se humilhar, porque hoje ele está lá, e amanhã? Ele vai saber que vai estar lá? Então, ele tem que colocar a mão na consciência e desfazer isso tudo que ele fez. A partir de hoje, vai ter uma mudança.
que nós não vamos aceitar esse tipo de tratamento na área de educação. Inclusive, nós temos colega adoecida na secretaria, nós temos colega adoecida de professor, que elas reclamam comigo. Eu falei assim, quando eu for na Assembleia, nós vamos colocar isso tudo na pauta. Tem pessoas que não têm condições nem de voltar a trabalhar mais, de depressivo, de tanta humilhação que ele faz com alguns trabalhadores. E isso tem que acabar. A partir de hoje, nós não queremos mais esse tratamento com o trabalhador. Obrigada, Celinha. A Celinha é uma companheira histórica e faz denúncias absurdas, né? Veja bem a que ponto chega um governador, né, na questão aí do desrespeito, da humilhação que faz a esses trabalhadores, né, que estão aí dentro das escolas. Parabéns, Celinha, sempre aí na luta. Bom, gente, nós estamos começando a chegar ao final da nossa audiência e eu vou passar aqui a palavra para a Denise, para que ela possa fazer as considerações finais e responder se alguém, né, dirigiu alguma pergunta, que eu acho que não tem, mas ela vai fazer as considerações finais. Depois a gente vai passar para as proponentes que queiram também, né, falar para finalizar a nossa audiência, ok? Vamos lá, 3 minutos, tá, minha querida? Tá bem, obrigada, Cida. Eu só queria, primeiro, agradecer a todas as trabalhadoras e trabalhadores da região da Zona da Mata que vieram para cá. A paralisação foi muito boa na região. Nós estamos nessa construção, a próxima paralisação, dia 13, lá na região do Vale do Aço, Mucuri. Mas no dia 8, que é o 5º dia útil, nós temos uma paralisação total da rede estadual, porque é um dia de paralisação do funcionalismo público estadual. Então, a educação não estará sozinha nesse dia para cobrar salário. No nosso caso, é o piso. No caso dos outros trabalhadores, por exemplo, é a recomposição da inflação, é a recomposição das perdas, né, como a Polícia Civil e etc. Então, nós estaremos juntos nesse dia, 8 de maio, é o 5º dia útil, é 8 mesmo, né? É o 5º dia útil, lá em Belo Horizonte. Mas eu acho que é importante a gente não deixar de pontuar uma questão que é para a gente saber de onde nós saímos e onde nós estamos. Quem negociou o acordo rebaixado para pagar muito menos, não sei, acho que mais de 100 parcelas, mais de 120 parcelas, a minha memória está me faltando aqui agora, da Lei Candir, foi o Bolsonaro, que era amigo do Zema, que poderia ter feito um acordo melhor para Minas Gerais, e esse recurso da Lei Candir viria para a educação, porque não viria totalmente, mas viria uma parte para a educação, porque é recurso de não pagamento de ICMS, e ICMS compõe o bolo que faz os recursos do Fundeb, seria investido em educação. Quem fez isso foi o Bolsonaro junto com o Zema. Então, a gente precisa deixar isso bem demarcado. E eu queria dizer, especialmente para as companheiras ASBs que estão aqui, toda essa invisibilização, todo esse processo de exploração que o governo Zema faz com este setor da nossa categoria, ele é de gênero e ele é de raça. Porque vocês são, a maioria são mulheres, como são mulheres a maioria da nossa categoria. A maioria são mulheres que são mulheres pretas, e a maioria mulheres que chefiam as suas famílias. Então, é muito importante a gente dar voz a este setor. Todos nós somos explorados. Todos nós estamos passando aperto, vamos falar português claro aqui, para chegar ao salário no final do mês. Mas não é correto, não é justo um Estado do tamanho de Minas Gerais, com a arrecadação que Minas Gerais tem, praticar remuneração inferior a salário mínimo, como está fazendo para as ASBs. Então, viva a luta do Sindiúti, viva a luta das ASBs, viva a luta pelo piso,
salarial profissional nacional, de todos os setores da nossa categoria, das 8 carreiras, que o Zema também quer destruir, mas isso é um tema para uma outra audiência, viu, Cida? Que é sobre a questão da inconstitucionalidade da Lei 21.710 no TJ. E eu queria agradecer a acolhida, agradecer a gentileza com que nós fomos acolhidos aqui, deixar claro, nós não estamos vindo aqui, eu como coordenadora geral, vindo fazer, a gente aprovou luta regional, não é porque o interior não luta, muito antes, pelo contrário. Toda a luta que foi feita na resistência ao regime de recuperação fiscal, nós devemos muito aos companheiros e companheiras do interior que não têm medo da distância, que passam a noite em claro, que passam a noite viajando, para chegar e ficar o dia inteiro naqueles espaços, até a hora que for necessário, e depois voltar. Então, a gente tem muita consciência disso, muita gratidão, que eu acho que a categoria de BH e da grande BH tem que ter essa gratidão aos companheiros do interior, e aí começando hoje pela Zona da Mata, os companheiros que não fogem da luta. Isso o Zema não aprendeu até hoje, ele vai aprender que não pode mexer com professora, não pode mexer com Sindiúte, não pode mexer com educação, porque todo governador que fez isso colheu um fruto amargo posteriormente, e o governo vai passar, e nós vamos continuar, nossa categoria vai continuar existindo, nosso sindicato vai continuar existindo, a nossa luta vai continuar existindo, e eles vão passar e nós vamos permanecer. Muito obrigada. Valeu, companheira Denise. Agora nós vamos passar a palavra para as proponentes, né, dessa audiência. E aí eu vou falar ao final, eu pergunto aí a Thalia, a vereadora Thalia, nas suas considerações, a vereadora Laís, para também fazer suas considerações finais. Presidenta, eu vou fazer daqui mesmo, porque acho que o que já foi dito ficou muito nítido, né? A luta da categoria. E, Denise, a gente que agradece vocês por terem confiado a nós três, né, a chamar essa importante audiência pública, porque é muito importante, né? Aqui a gente sabe que está a categoria, né? E quem tem que ouvir está lá fora. Só que hoje a gente está ao vivo na TV Câmara, né? Isso está sendo repercutido, muita gente está nos ouvindo, nos vendo, o que é importantíssimo. Todos os esclarecimentos que vocês fizeram aqui, a questão do IPSENG, a questão, né, de tudo que vocês fizeram, acho que foi de grande valia hoje, a nossa tarde, a gente ter passado aqui com vocês, aprendendo sobre a luta, né? Eu não sou da rede, eu sou professora, mas também não sou da rede estadual, e entendendo um pouco mais da luta, um pouco mais da categoria. Então, dizer que vocês são sempre muito bem-vindos aqui na Câmara Municipal, que nós estamos juntos aí nessa luta. Vereadora Thalia. Só para reforçar mesmo assim, a importância dessa luta, a importância desse movimento, a importância da construção dos processos de mobilização que estão sendo feitos, né, e a possibilidade dessa audiência. Eu agradeço muito, no meu histórico militante, processos de luta como esse, processos de paralisação, de greve, porque esses processos constroem a gente na perspectiva do olhar, do ouvir, de entender as necessidades, de entender o que a gente quer. Uma fala tão sensível assim como a da Celinha, né, que traz para a gente elementos tão simbólicos da importância mesmo da gente defender a nossa categoria como um todo, da gente defender a nossa classe como um todo, né? Traz para a gente a consciência da gente poder tá fazendo lutas, da gente poder estar representando, e eu quero muito agradecer mesmo a oportunidade da gente estar podendo fazer essa audiência pública aqui e parabenizar mais uma vez a luta que vai em frente e que o governo Zema esteja preparado, porque ela não vai ser... Ficou muito nítido aqui que ela não vai ser uma luta qualquer e ele vai ter que enfrentar com bastante esforço, assim. Obrigada, gente. Bom, valeu aí. Antes de fazer minha consideração final, quero fazer aqui
colocar 3 questões. Primeiro, que tem uma urna lá fora. Quando todo mundo descer, a gente ainda não vai, porque nós vamos fazer uma linda foto aqui com todos daqui a pouco. Tem uma urna lá fora, que é o plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Então, quem ainda não votou, por favor, ao descer, passe por lá. Além disso, quero registrar, quem é de Juiz de Fora aí, o dia 1º nós vamos fazer, né, um debate lá no Sindicato dos Bancários, a partir das 8h30. Importante que estejamos lá, porque nós vamos no dia 1º, construir a marcha, a caravana a Brasília, né, que foi tirado aí na Central Única dos Trabalhadores, a Brasília, para que a gente leve para lá a reforma da Previdência, a revogação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, contra as terceirizações, porque nós sabemos muito bem o resultado disso para nós, trabalhadores e trabalhadoras, né, que estamos. Então, acho que a gente precisa dar esse passo e, portanto, nós estaremos no dia 1º nessa construção. E, na consideração final, eu queria registrar que eu acho que essa audiência, viu, Denise, eu acho que ela teve um papel extremamente importante para nós que estamos aqui, mas para todos que estão em casa nos vendo e nos ouvindo neste momento, neste debate, qual é o significado, né, da campanha salarial dos trabalhadores em educação na rede estadual. E, além disso, demonstrou que claramente o desrespeito, o autoritarismo, né, que esse governo tem com esses trabalhadores. Assim como a vereadora Thalia, eu fiquei impressionada, e a Denise confirma aqui, essa questão, né, dos trabalhadores dentro da rede estadual, na linha do que esse governo traz. Então, esse é muito desrespeito. Então, eu acho que essa audiência, ela cumpriu o seu papel, foi extremamente importante. A casa fica muito feliz, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, por poder sediar, né, este momento de debate aqui com todos, né, os companheiros que estão aqui conosco. E, para isso, eu já vou fazendo um agradecimento, né, para a gente depois, todo mundo vai vir para cá, que nós vamos fazer uma foto linda. Agradecer aí a Denise de Paula Romano, coordenadora do Sindiúti, o deputado estadual Betão, que precisou de sair, né, porque está em agenda fora, agora à noite, Sandra Bittencourt, diretora estadual de Muriaé, Paulo Gustavo Grossi, diretor estadual de Viçosa, Maria Raimunda Cardoso Almeida, diretora estadual de Juiz de Fora, a Vicky, diretora do Sindiúti Subsede de Juiz de Fora, a nossa querida e amada aqui, doutora Cida, com a gente aqui, né, na sua sexta-feira, que eu sei que ela tem 1 milhão de tarefas, mas se dispôs a estar conosco, os trabalhadores que estão lá atrás da comunicação, os que estão escondidinho aí trabalhando para que essa audiência, as meninas ali, ó, da comunicação, que está também trabalhando até agora com a gente. Então, fica o nosso agradecimento e o agradecimento também do público, né, dos trabalhadores em educação, ficarem conosco nessa audiência até este horário. Então, eu acho que a gente passa por aqui agradecendo mesmo de coração a todos e todas. Obrigada, e termino aqui chamando todos para a gente fazer uma bela foto aqui na frente. Nossa, chique, né?